conversar com o Cordão, conversar com o César, aqui, aproveitando a presença dele, não é? Então, eu convido, participando do grupo, nosso colega e amigo Eli, para coordenar essa discussão. Ao 12h30, a gente para e vai para o almoço, mas às 2h30, das 2h30 às 6h, nós vamos voltar para cá, o Cordão liderando, não é? Para conversar sobre muitos, mas muitos aspectos, não é? Alguns cruciais que o César trouxe nessa fala final. Vejam, por exemplo, que a base comum, ou o Common Core, é só inglês e matemática, né? Nos Estados Unidos. Só inglês e matemática. E ainda assim começaram com 45 estados e 8 estados já caíram fora. A dificuldade de se achar realmente esse comum, não é? Com inglês e matemática. Agora, com história, com a língua aqui, está colocada de uma maneira muito técnica. Há essas habilidades associadas à língua, né, que são fins, objetivos de aprendizagem, incompreensíveis. Quando for a hora das perguntas, vou trazer exemplos incompreensíveis. Eu não entendo o que está escrito ali, me associo ao Sá Barreto, né? Eu não entendo o que está escrito. Imagina que papel isso vai ter, não é, circulando por esse Brasilzão afora. Então, você matou a pau agora no final, César, falando sobre a desnecessidade da seriação, por exemplo. Isso tem que ser feito na 5ª série, na 6ª, na 7ª, senão o mundo acaba. Pode haver escola que escolha outros caminhos, não é? E a gente gasta essas páginas todas fixando rigorosamente em cada série, em cada nível, cada uma desses objetivos, não é? Enfim, temos muito que conversar à tarde e vamos conversar só agora de manhã. Muito bem. Bom dia para todo mundo. Sim, meu nome é Eli Ganem, eu sou professor da Faculdade de Educação aqui da USP e faço parte deste grupo de estudos sobre educação brasileira. Primeiro, agradecer as contribuições do César Calegari, do Cordão, Francisco Cordão, muito ilustrativas, muito informadas e muito sugestivas. Eu vou fazer alguns rápidos comentários, em seguida a gente abre a palavra para iniciar os nossos debates, né? Uma primeira observação em relação à forma como nós propusemos o tema desse seminário, que coloca uma polarização, né? Se os documentos oficiais impelem ou impedem ações educacionais. Está me parecendo, pelas contribuições já feitas, que uma resposta bem provável é o depende, né? Depende de que documentos que a gente está falando, depende do processo de elaboração dos documentos, depende do teor dos documentos, depende do tipo de documento. Nós nos referimos, como documentos oficiais, em geral, a leis, não é? Mas acho que uma primeira ressalva, ou uma das primeiras ressalvas a fazer, aproveitando a indicação que Francisco Cordão fez das 3 pragas, não são as 7 pragas do Egito, mas parece que só essas 3, né, são muito mais devastadoras, né? Escravismo, contratualismo, patrimonialismo, pragas que estão, na minha opinião, equivalendo a uma tradição autoritária no Brasil. Então, acho que esse ponto precisa ser observado quando a gente se refere aos documentos, não é? Alguns documentos são leis, não é? Outros não. Não é? Esse outros não merece uma atenção especial, porque, de modo geral, do meu ponto de vista, não é? Nós nos afastamos das leis, e especialmente da Constituição.
a nossa legislação é amplamente desconhecida e o Poder Executivo, nos seus 3 níveis, tem operado com atos administrativos, que não são leis, não é? Tecnicamente, os atos administrativos devem ser instrumentos para a realização do que prescreve a lei, não é? Mas a nossa tradição autoritária é a de que os atos administrativos venham suplantando a lei. Tipicamente é o seguinte, no caso da educação básica, são os governos, né, os executivos municipais e os executivos estaduais, que são os órgãos públicos diretamente responsáveis pela oferta dos serviços escolares. E, em grande medida, aquilo que está prescrito na Constituição e mesmo na Lei de Diretrizes e Bases, que reproduz partes da Constituição, da seção de educação da Constituição, isso fica afastado, isso não é colocado em debate, isso não é objeto para a produção de consensos ou esclarecimento de dissensos. E, enquanto isso, as secretarias de educação municipais e estaduais são tão legisferantes, como foi indicado aqui pelo César, não é? Que as casas legislativas estão produzindo mais legislação sobre educação, mas o executivo, as secretarias de educação, são muito vigorosas em regular a vida da educação escolar. Não tenho um cálculo, mas é possível que seja aproximado, no caso de São Paulo, da capital de São Paulo e do estado de São Paulo, pelo menos uma portaria ou uma resolução a cada 3 ou 4 dias do ano. De modo geral, nas escolas, o conhecimento a respeito da regulação se refere a esses instrumentos, a esses atos administrativos. Aquilo que está dito na Constituição, a seção de educação da Constituição, seus 10 artigos, começando no artigo 205, que é especialmente precioso, foi mencionado aqui mais de uma vez na contribuição do Francisco Cordão, é algo que está, na minha opinião, para ser debatido, para ser explicitado nos seus vários significados possíveis. Quando se diz a Constituição, né, no artigo 205, que há 3 grandes objetivos da nossa educação: pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nós não temos nenhuma tradição de debate nas escolas, na categoria do professorado, na sociedade civil de maneira geral, para explicitar possíveis significados do que é pleno desenvolvimento da pessoa. Preparo para o exercício da cidadania, um dos vários livros que eu já tive a oportunidade de ler a respeito de cidadania, já iniciava indicando a dificuldade do tema, pelo menos pelo fato de que há, no mínimo, 500 definições de cidadania. Sua qualificação para o trabalho é algo que também não transita pelas discussões possíveis nos nossos sistemas escolares, nem nos níveis hierárquicos superiores, nem na base, que são as escolas. Frequentemente, eu, tendo contato com os corpos docentes de escolas públicas, tenho lidado com esse ponto da Constituição. O que é comum que professoras e professores digam é que esse item, né, preparação para o trabalho, é algo estranho à escola comum, é algo que elas concebem como próprio do que seria uma escola profissionalizante ou técnica. Quer dizer, os significados possíveis do trabalho, a qualidade do trabalho, a formação para o trabalho, o fato de que há trabalhos que são alienantes, o fato de que há trabalhos que podem ser libertadores, né? O fato de que a gente tem qualidades muito variadas de trabalho.
o fato de que há exploração do trabalho, o fato de que há relações de trabalho e o fato de que há o direito humano ao trabalho. Nada disso é levado em consideração, não é? Como decorrência do que prescreve a nossa Constituição. O que me parece destacável é que nós não temos nos documentos oficiais uma incorporação de debates que seriam informados, né, debates informados, que deveriam haver nas escolas e em diferentes espaços da sociedade civil. As escolas não são, pela nossa tradição autoritária, lugares em que se costuma praticar debate, nem sobre educação. É visível que quando elas interrompem suas atividades, por alguma razão, geralmente por greves do magistério, é que pode surgir alguma possibilidade de debate sobre política educacional, sobre as ações governamentais em relação à educação em geral e sobre a escola. Os documentos oficiais trazem a expectativa de fazer prescrições que deveriam, parece, aterrissar sobre o solo escolar. Então, esses são pontos que eu gostaria muito de ouvir opiniões a respeito. Especificamente sobre a chamada Base Nacional Curricular, vou fazer aqui algumas menções que podem soar muito heréticas, né? Mesmo no interior do nosso grupo de trabalho, os colegas se assustaram quando eu manifestei a minha discordância em relação à oportunidade da base curricular, né, ou a sua conveniência, né. Eu procurei explicar dizendo que nós já temos base. Aliás, nós já temos muita base. Não sei o que foi feito, por exemplo, com a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, quando o professor César era presidente, né, a resolução número 5 fixa diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Acho que foi a isso que você se referiu, exatamente como que teria sido incluído, depois retirado nesse debate e finalmente permanecido, e apontado como um avanço. Essa resolução é de 2009. Em 2010, a resolução número 4 do mesmo Conselho da Câmara de Educação Básica, presidida por Francisco Cordão, fixa diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Essa tem 60 artigos. Não é? A resolução número 7, também numa época assinada, né, como presidente do Conselho e da Câmara de Educação Básica pelo Francisco Cordão, de 2010, fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, com 50 artigos. Então, errei. Não, ele assinou a resolução, mas o parecer foi seu. E só para finalizar uma menção, a resolução número 2 de 2012 fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que tem 23 artigos. Já mencionado aqui o professor Zé Mário Azanha, de saudosa memória, conviveu com o Cordão muito tempo, né? Especialmente no Conselho Estadual de Educação de São Paulo, foi professor de alguns de nós, orientador do professor Nilson, meu professor, figura admirável, chamava a atenção para um tema espinhoso que me parece ter relação diretamente com esse que estamos tratando agora, que é o de autonomia da unidade escolar. A Lei de Diretrizes e Bases atual, essa que hoje estamos comemorando o aniversário de 21 anos, né, do dia 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases atual é a primeira lei na história brasileira que inclui a menção à autonomia da unidade escolar. E é uma lei cuja formulação, nesse ponto, é contraditória.
porque ao mesmo tempo que admite e consagra a ideia de autonomia da unidade escolar, subordina esta autonomia às diretrizes dos sistemas de ensino, que traduzindo significa aquilo que os secretários e secretárias de educação determinarem. Isso é um ponto em disputa. Agora, eu estou aqui para finalizar esse comentário inicial, sugerindo que parte da ineficácia dos nossos documentos oficiais está efeito da nossa desinformação da nossa sociedade civil e da categoria do magistério, inclusive. Não é? E essa desinformação está associada à falta de debate. E assim a gente tem uns debates que ocorrem, vamos dizer assim, num nível institucional da sociedade civil organizada e dos agentes políticos que têm capacidade de atuação no nosso sistema político. A grande maioria da nossa população, a grande maioria dos agentes de educação escolar, que são profissionais, está colocada à parte desses debates, está desinformada a respeito. E eu acho que, com isso, a gente convive com esse risco de grande inocuidade de uma parte dos nossos documentos oficiais. Aquela história de que, no Brasil, existem leis que pegam e que não pegam. Junta-se a isso aquela frase atribuída, se não me engano, a Getúlio Vargas, de que para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Quer dizer, a nossa população está por fora do que diz a nossa lei. Quando ela estiver por dentro, informada do que diz a letra da lei, ela está desafiada a debater o que pode significar essa lei, a interpretar o que é essa lei. E esses significados podem e devem ser muito variados, até que a gente chegue a gerar consensos de baixo para cima. As tentativas louváveis de gerar consensos na parte superior, né, das decisões políticas são admiráveis, mas ainda ficamos devendo uma certa homogeneização da prática política de debate e de decisão. Isso são meus comentários iniciais. Gostaria de ouvir as reações dos nossos expositores e aí a gente pode abrir a palavra para os demais participantes. Já estão chegando questões online, né? Vamos abrir para os presentes e depois você insere as minhas aí. Tá? Vamos abrir para os presentes. Pois não. Ou começamos com Cordão e César, para aproveitar que César está aqui ainda pela manhã. E aí, em seguida, a gente abre para o resto das pessoas, o restante das pessoas, e a parte da tarde a gente vai ter oportunidade. Vamos? Cordão? Com César? Eu só falar sobre essa última observação sua, até homenageando o Zé Mário sobre isso, Zé Mário Azanha. Na época, eu estava na presidência do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e o Zé Mário era conselheiro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, e um dos primeiros pareceres do Zé Mário foi assim: a partir de agora, desta LDB, o Conselho tem que falar muito mais por indicação, pareceres, etc., do que por resoluções, deliberações, porque a norma básica está na LDB. O artigo 12 da LDB é bastante claro. O projeto pedagógico é a expressão da autonomia, a proposta pedagógica é a expressão da autonomia da escola. Tanto que ele não chama de projeto, ele chama de proposta pedagógica, que é constantemente alterada, aprimorada pelo seu corpo docente, com participação do corpo docente, com participação de toda a comunidade escolar. E essa proposta, ela tem que ser trabalhada
ano a ano, inclusive colocando... vou ficar de pé mesmo. Que... inclusive, o plano de trabalho do docente, que de propósito no artigo 13 não usa a expressão plano de ensino, mas plano de trabalho de docente, coerente com a proposta pedagógica, que tem até atividades de ensino e outras atividades educacionais, porque o objetivo central zero pela aprendizagem dos alunos, etc. Conselho Nacional de Educação, na versão primeira da LDB, tinha um capítulo sobre o Conselho de Educação. Darcy Ribeiro colocou um parágrafo num artigo. Quer dizer, aquilo que era um capítulo virou um parágrafo, porque como órgão normativo do Sistema Nacional, vírgula, em regime de colaboração com os órgãos normativos dos sistemas estaduais. Ele interpreta a lei e orienta para a execução nessa perspectiva de autonomia. Artigo 23 da LDB, quando fala da organização do currículo, organize do jeito que vocês quiserem, sempre que o processo de ensino-aprendizagem, nem é o processo, o resultado de aprendizagem assim recomende e vai por aí afora. Quer dizer, então, eu não vejo que no texto final da lei ele seja tão contraditório. O que é contraditório é a prática. Né? Eu era, em 98, eu fui encarregado de redigir as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. As diretrizes anteriores, definidas pelo parecer 45 do Conselho Federal de Educação, definia mínimos curriculares por curso e por habilitação profissional. Isso dentro da orientação da 5692, em que competia ao Conselho Federal de Educação definir mínimos curriculares para todos os cursos e modalidades de ensino. De acordo com a nova LDB de 96, não cabia mais isso ao Conselho Nacional de Educação. Uma orientação, por isso nós não chamamos mais de mínimos curriculares, mas de diretrizes curriculares. A Câmara de Educação Superior demorou um pouquinho mais para assimilar essa orientação de diretrizes curriculares mais do que mínimos curriculares. Ainda continuou com mínimos durante um bom tempo depois, que a partir de 2001 começou a discutir diretrizes curriculares. Mas a Câmara Básica começou a discutir diretrizes logo de imediato e substituindo mínimos curriculares por diretrizes curriculares, etc. Na perspectiva dos artigos 12, 13 e 23 da LDB, que são claros em termos de orientação descentralizada. Mas você tem razão. Por conta dessas heranças malditas, nós temos uma tradição de grande centralização. Né? E as pessoas cobram centralização. Quando estava discutindo as diretrizes para o ensino médio, a grande crítica nas audiências públicas, vocês vão deixar à própria sorte a organização do currículo, não vão dar nenhuma orientação de centralizadora de currículo mínimo para o curso de contabilidade. O antigo Conselho Federal de Educação decidiu que mecanografia e processamento de dados, ainda bem que colocou mecanografia e processamento de dados, era disciplina obrigatória. Quer dizer, num determinado momento, não tinha nada a ver, mas era mecanografia. Ainda bem que ainda teve o bom senso de colocar e processamento de dados. Quer dizer, mas
o currículo, e o César insistiu, Base Nacional Comum não é currículo. Isso é um avanço desse parecer também, e é na linha das discussões que vem ocorrendo. Entretanto, as pessoas querem ser monitoradas, né? A escola prefere ser monitorada do que fazer um planejamento não monitorado. Essa herança maldita é maldita mesmo, né? O planejamento escolar é cartorial, burocrático, certo? Desvinculado da realidade. Muitas vezes o momento de planejamento vira cópia do planejamento anterior, faz corte e cola, descolado da contextualização dos alunos, etc. É herança maldita mesmo. Certo? E a gente tem que romper isso para poder nos beneficiarmos das heranças benditas que também temos. Mas a gente volta a discutir isso à tarde. César. César, por favor. Eu acho que as manifestações do Eli foram muito boas e eu concordo com praticamente tudo que ele fala, e apenas por uma observação, né? Esse processo de autonomia, né, que acho que todos nós defendemos, ele tem sido o tempo inteiro violentado, né? Um dos aspectos que violentam a autonomia da escola, quer dizer, além dessas resoluções, dessas normas e esses comandos praticamente administrativos que você faz menção, eles às vezes são muito mais vigorosos por algumas soluções que são encontradas não no âmbito da autonomia, mas sobre a autonomia das escolas. Então, me refiro a dois aspectos, pelo menos. Uma, as avaliações de larga escala, né? As avaliações de larga escala se transformaram de uma maneira completamente invertida, né, na própria proposta pedagógica ou no currículo das escolas, né? Então, a partir do momento que as escolas precisam estar orientadas a certos sucessos, né, e boas notas em avaliação de larga escala, as pessoas, quer dizer, você transfere aquilo que é um âmbito de decisão da unidade escolar para resultados, né, que são formulados ou são esperados por outras instâncias. Então, mais uma vez, reforçando essa estrutura bastante autoritária, né, que existe no país. A mesma questão diz respeito aos livros e materiais didáticos, sistemas apostilados, quer dizer, são soluções que vão se encontrando mágicas, né, fora do processo crítico e criativo da escola, que é dali que deve emergir a própria autonomia. Então, apenas uma última alusão a respeito da informação. De fato, você tem toda a razão, né? A desinformação, ela está muito associada a um processo muito forte de desmobilização, né? Quer dizer, e essa desinformação e desmobilização tem raízes muito grandes também, é um problema gravíssimo que nós arrastamos no país há muito tempo, que é a questão relacionada à formação de professores, formação inicial, os processos de formação continuada, a questão da carreira e valorização docente no Brasil. O problema é gravíssimo, né? Hoje, todos nós sabemos que a maior parte dos professores brasileiros que vão militar na escola de educação básica são professores que são formados em instituições privadas, né? Parte majoritária dessas instituições privadas nem sequer mais acredita na própria existência de professor. Eu tenho colegas atuais lá no Conselho Nacional de Educação que dizem o seguinte: olha, esse negócio de falar de professor, isso já acabou, né? Isso acabou. O professor tem que ser um tutor que seja apenas o mediador daquilo que está na nuvem e que deve ser baixado para as escolas e tudo mais. Tem gente que fala isso, são donos de grandes complexos educacionais que formam verdadeiras, enfim, montes de professores, né? Uma quantidade enorme, e que, portanto, muitas dessas instituições sem nenhum tipo de compromisso, nem para formá-los, nem para informá-los. Eu acredito, né, que, apesar de todo o detalhamento, coisas, muitas delas incompreensíveis, a existência de uma base nacional comum curricular
né, ela dá alguns desafios para o processo de formação de professores no país que são importantes. Como qualquer coisa que diz respeito a currículo, inclusive a base, são escolhas. Né? Nós estamos fazendo escolhas, recortes. Né? Podia ser assado, né? Mas é assim nesse instante. Mas, de qualquer maneira, é um referencial da maior importância no que diz respeito à formação de professores. Você tem razão, nós temos diretrizes curriculares nacionais, algumas delas já bastante idosas, né? Algumas delas foram, de alguma maneira, atualizadas, mas têm raízes lá atrás, há muito tempo atrás. Quais são os professores brasileiros formados em escolas de educação básica que conhecem alguma pouca coisa das diretrizes curriculares que estão aí? Quase nada, não conhecem nada, e são diretrizes vigindo, né, por aí. Então, não apenas em relação a leis e normas e outras coisas, mas o próprio conhecimento do que significa chão da escola, as relações próprias, né, da produção, do processo educacional, é algo que já há muito tempo foi abandonado, né, no currículo inicial de formação de professores no Brasil. Isso precisa ser mudado. Acho que a Base Nacional Comum Curricular ela pode colocar uma pedra rolada à montanha, quer dizer, gerar as energias necessárias para uma forte transformação e uma boa transformação no currículo, nas diretrizes relacionadas às licenciaturas no Brasil, incluindo as de pedagogia. Né? As pessoas sempre falam licenciatura e pedagogia. Pedagogia também é uma licenciatura, então tudo isso precisa ser reformulado no Brasil, mas apenas de uma maneira geral, para concordar com as suas observações. Quer dizer, temos aí muito trabalho a fazer. Nós tivemos o tempo inteiro o diálogo com setores que eu respeito muito, organizações, dizendo, olha, Base Nacional Comum Curricular é uma não necessidade. Né? Você começou falando a respeito disso, assim, não precisa, né? Talvez nem seja necessário uma Base Nacional Comum Curricular. A minha visão é que precisa. Né? Ela traz riscos, evidentemente que traz riscos, riscos de uma certa coisa de cima para baixo e tudo mais, mas a partir do momento que a gente acredite que a escola ela vai exercer o seu papel de potencial de autonomia e exercer o seu papel crítico e criativo sobre um conjunto de referenciais muito mais detalhados do que em qualquer outro momento da história do Brasil, mas referenciais, né? E criar a partir disso, eu acho que o resultado pode ser melhor do que se não tivesse. Ok. Aberta a palavra. Professor Menezes? Como é que funciona aqui? Olha, tem um microfone circulante. Quem mais quiser, por favor, levanta a mão, a gente organiza. É um privilégio contar com a participação tão expressiva de dois amigos, amizades construídas no trabalho, né, do Cordão e do César. E agora, eu acho que a gente está vivendo um momento do país e do mundo muito contraditório, muito difícil. Quer dizer, há um ressurgimento, um reforçamento de um conservadorismo trágico quase, isso em espectro mundial, não só brasileiro, mas particularmente no Brasil. E quando a gente pensa escola, tem que pensar as pessoas que fazem a escola. Não é? E da mesma forma que nós temos bancadas parlamentares em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, muito dominado por designações religiosas, porque o púlpito da igreja também é um espaço de formação política. Então, os embates, às vezes, de ideias e de visões de mundo se dão em muitos âmbitos. E, às vezes, quando a gente pensa em educação, pensa abstratamente. A escola real é pautada, sim, por diferentes visões. A importância de documentos como a Base
Mas voltando atrás, como a LDB, nós tínhamos uma muito boa legislação educacional. A LDB era um documento extremamente progressivo para o momento e até para hoje, a despeito de todo esse fatiamento por dezenas ou centenas de legislações transformadoras. Agora, o repensar país nesse momento é muito difícil. Quer dizer, não precisa só olhar como nós somos nauseados pelo noticiário da noite sobre o que aconteceu de dia na relação entre legislativo, judiciário e executivo. Mas pensar a educação, pensar as crianças que chegam à escola hoje, educação não é mais um serviço, educação é a nação. E se no momento em que uma criança é acolhida e promovida na escola ou não, você produz um cidadão marginal. Então, eu sinto que se a gente pega os direitos e as ditas competências ou valores e se pensa como é que isso de fato é promovido no ensino da matemática, da história, eu acho que uma das coisas mais graves é a carreira do professor e a sua formação. Quer dizer, como é que você vai produzir alguém capaz de estabelecer o debate, diagnosticar futuro? As profissões, preparação profissional, as profissões são gravemente efêmeras, quer dizer, o que era profissão há 10 anos não é mais hoje, nós não fazemos ideia de para que mundo nós estamos educando. Então, essa fragilidade, digamos, da condição da escola, da perspectiva de futuro, etc., precisa de documentos, não sei se a base será isso, mas de documentos sérios que recompõem uma nação. Eu acho que a dimensão política da educação está subrepresentada na atual base. Na terceira versão, a palavra cidadania não aparecia uma única vez, para dar uma ideia, né? Então, nós estamos, sim, num momento muito delicado. E eu acho que os diferentes seminários que nós temos promovido, qualidade na educação, formação de professores, experiências e tal, terão que ser sintetizados depois de uma maneira significativa para o país. Quer dizer, como repto, não escondendo tensões como essa tem ou não a debate, ela tem que estar presente. Agora, o que eu gostaria de questionar meus dois prezados amigos, Cordão e César Calegari, é se nós temos, nesse momento do país, e na passagem do delicado ano de 2018, que nós viveremos em seguida, com que instrumentos nós transformaremos esse debate em tese política para os futuros governantes? Quer dizer, o fato de 18 ser um ano eleitoral e de nós estarmos diante dessa delicada situação de um conservadorismo segregacionista, homofóbico e vai por aí, como é que nós vamos trabalhar o ano 18, que instrumentos serão importantes a partir desse debate para politizar no melhor sentido as campanhas que nós viveremos no próximo ano. Eu estou trazendo para uma coisa muito delicada, eu sei disso, mas acho que a gente vive um momento delicado para que perguntas como essa sejam formuladas. Muito bem. Só um pouco antes de passar a palavra novamente para o César e o Cordão, duas manifestações aqui vieram por e-mail. Zisman Naiman diz que durante as audiências públicas foi alertado que a V3 da base não contemplava educação ambiental, como prevê a lei. Por que tal problema não foi solucionado? Ela pergunta, ela é da Unifesp. E Wagner Costa Ribeiro, professor do Departamento de Geografia aqui da USP, parabeniza a iniciativa, também cumprimenta os expositores pela clareza em suas apresentações. E diz o seguinte, é uma base que desconsidera a América Latina, também estava presente na primeira versão de Geografia. Só foi revista parcialmente na versão 3. Não consegui acessar a versão que será homologada hoje para verificar o quanto essa visão foi alterada. Além disso, ela mostra uma posição subalterna da inserção internacional do Brasil,
Em uma das versões apontava claramente a necessidade de mostrar a dominação dos Estados Unidos da América, tema que é questionado por vários pensadores, inclusive aqueles daquele país, que apontam a China como nova matriz de poder e influência. Como esse tema é polêmico, seria necessário ao menos apontar que vivemos uma alteração na ordem internacional, bem como refletir como o Brasil se posiciona nesse movimento. Por fim, me parece que a diversidade cultural e de livre expressão da população brasileira não foram traduzidos nos termos da Base Nacional Comum Curricular. Se puderem comentar esses aspectos, agradeço. Bom, se me permitir, só especificamente aqui, o Wagner, essas cobranças que você faz aqui a respeito de... Parcialmente nós conseguimos, pelo menos, mitigar um pouco, né, essas ausências todas de referências que você faz aqui. Primeiro que em relação à América Latina, várias emendas que eu mesmo apresentei a partir de um trabalho que nós realizamos no Conselho Nacional de Educação foram trazidas, né? Mesmo em relação aos polos, né, de hegemonia internacional e as relações que o Brasil estabelece com esses polos, como é o caso dos Estados Unidos, China e tudo mais, isso foi melhor trabalhado, não quer dizer que está o ideal, mas acho que muitos desses pontos passaram a ser tratados. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que um dispositivo que nós ali apresentamos é que o Ministério da Educação, no prazo de 30 dias, a partir de amanhã, que é quando deve ser publicada a resolução da base, o Ministério da Educação é que vai publicar o documento técnico da Base Nacional Comum Curricular. Então, naturalmente, há uma confusão, né? Mas eu sempre defendi que o MEC resguardasse o seu papel de autor, né? Tem muitas considerações que estão naquele documento ali que está nas mãos do professor Nilson, que não são objeto de norma nacional, né? São molduras, e são entradas, são conceituações próprias de um autor, como foi lá no passado os próprios parâmetros curriculares nacionais, quer dizer, que ainda são quase que onipresentes hoje na formulação de currículo. Muitas das formulações são do MEC, né? Então, mais uma vez, né, isso foi, acho que, uma vitória. Esse documento passa a ser um documento técnico complementar. Complementar a quê? As diretrizes estabelecidas na norma nacional. Então, há um conjunto de conceitos, há um conjunto de, inclusive, de direitos de aprendizagem que estão ali estabelecidos na norma e que têm que ser respeitados a partir dessa adequação que será feita. Então, eu estava até dizendo para o professor Nilson, antes do início da nossa conversa, nem nós ainda no Conselho temos o documento final da base. Isso só vai emergir daqui a uns 30 dias, com as adequações, com as determinações, com os dispositivos contidos na norma que foi apresentada. Então, essas correções todas são importantes. E mais uma importante ainda, né? Nós colocamos no final que caberá ao Conselho Nacional de Educação resolver as questões suscitadas em torno do lançamento desse documento. Então, haverá muitas questões, né? Então, a base sempre tem que ser imaginada como um processo de transformação permanente, não apenas porque ela será um referencial a ser transformado em proposta pedagógica, em proposta curricular pelas escolas, guardado o seu nível de autonomia das escolas e o seu processo crítico e criativo, como também várias complementações, várias alterações, correções haverão de ser feitas nos próximos anos, não apenas pelo Conselho Nacional de Educação, mas também pelos órgãos normativos dos sistemas estaduais e municipais, né, que devem trabalhar a respeito disso em diálogo com as escolas. Essa outra questão que foi apresentada aqui pelo Paulo, Zisman Neyman, né, que da Unifesp, a respeito de fato, era inacreditável que a questão de educação ambiental estava praticamente ausente, né? Praticamente não, estava ausente da terceira versão da base, né? E nós recebemos o secretário do próprio Ministério da Educação, na nossa própria Câmara, lá no Conselho Nacional de Educação, que veio se queixar disso. Eu falei, mas escuta, você não é do próprio Ministério da Educação?
quer dizer, não faz parte da equipe que elaborou a V3, mas eles finalmente trouxeram, eles e também o pessoal da área ambiental, dos vários órgãos que cuidam da questão ambiental do governo federal, trouxeram propostas que foram devidamente incorporadas nesta que será agora a versão final do documento técnico do MEC a respeito de Base Nacional Comum Curricular. E para não deixar de apenas morder, né, dar uma mordiscada na provocação do camarada Menezes, né, eu apenas quero dizer o seguinte, bom, o ano de 2018 é uma grande incógnita, né, nem temos condição, nem tempo de tratar disso, porque ainda não estão começando a emergir propostas de projeto para o país, né? Nós estamos com uma dificuldade muito grande de encontrar quem esteja propondo coisas, e dentro disso a questão educacional. O que eu apenas acho que pode ser um combustível importante para trazer a educação e vários temas educacionais para a pauta viva, né, dos acordos políticos entre candidatos e os seus eleitores, é aí a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio não está aqui sendo discutida, mas é uma lei brasileira. É uma lei que foi trazida como lei a partir de uma medida provisória, né, que atropelou várias discussões que estavam acontecendo no país. Essa medida foi convertida em lei no Brasil e ela traz uma instabilidade gravíssima, né, na estruturação da educação básica brasileira, que pode levar vários setores que nesse instante estão um pouco desmobilizados para um forte grau de mobilização. A proposta da lei da reforma do ensino médio, ela diz o seguinte, que aquilo que é obrigatório em matéria do ensino médio tem que ficar circunscrito, tem que ficar confinado a 1.800 horas. Quer dizer, é uma das maiores aberrações, né? Enquanto em todo lugar do mundo, para dar conta do conhecimento, de todos os desafios da formação de uma juventude, os currículos e os esforços de organização do ensino se expandem, o Brasil elabora uma lei, essa lei, né, aí mais uma vez com o mote aqui do nosso encontro, né, que é absolutamente limitadora. Ela é limitadora porque diz o seguinte, olha, o currículo formal, a base do ensino médio, tem que ficar limitada a 1.800 horas, e depois nós temos 5 itinerários formativos, sobre os quais nada se fala, sobre os quais nada se pede, né, e sobre os quais nada se obriga como responsabilidade de oferecer. Isso eu quero dizer o seguinte, qualquer professor de história, geografia, língua portuguesa, ciências, educação física, não sabe quantas aulas vai ter, e, portanto, não sabe nem se será professor, no final das contas, de acordo com o que poderá ser essa reforma do ensino médio. Quer dizer, essa instabilidade, né, essa incerteza a respeito da própria existência minha como professor, né, eu estou aqui fazendo uma generalização, eu como professor de história, de geografia, professor de sociologia, de filosofia, mesmo de matemática e tudo mais, quantas aulas eu vou ter? Eu como profissional posso pagar as contas do supermercado, posso existir como profissional? Então eu queria dizer para você o seguinte, Menezes, que embora num campo de absolutas incertezas relacionadas a projeto para o país e projeto educacional, eu vejo aí que, lembrando aquela velha frase do Marx, né? Na história como na natureza, a podridão é o laboratório da vida, né? Então, quer dizer, essa coisa horrorosa, né, que foi a proposta de reforma do ensino médio, pode gerar, né, por conta até de movimentos de natureza, de defesa do seu próprio campo de trabalho e tal, um nível de mobilização sem precedentes na história dos acordos políticos voltados à educação da sociedade brasileira. Então, vejo com mais otimismo do que, né, por causa disso. Bom, então, muito otimismo, muita vida, porque temos uma provisão de podridão enorme, né? O César ele já respondeu, inclusive, as questões sobre a Base Nacional Comum. Eu vou ficar apenas
dar meus pitacos aí nas observações do professor Menezes. O Todos pela Educação, da mesma jeito que pediu para você pensar alguma coisa sobre isso, pediu para mim também. E a minha orientação foi o seguinte, eu pensando, falei, bom, o que eu vou sugerir, porque a pergunta é o que propor como compromisso para os nossos candidatos a presidente, governador, e senadores, né, deputados, na próxima eleição em 2018, em termos de compromissos na área educacional. Refletindo sobre o tema, eu resolvi voltar para a Constituição Federal. Nós temos um projeto. Qual é o nosso projeto de nação? O nosso projeto de nação está escrito, gravado, numa Constituição. Enquanto ela não for alterada, essa é a nossa Constituição. Certo? Então, as grandes prioridades que eu sugeri que sejam definidas, exigidas dos nossos candidatos, devem estar relacionadas com a Constituição Federal. Então, eu peguei primeiro no artigo 205, pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Pediram para que eu descrevesse uma, eu descrevi o qualificação para o trabalho, porque é a minha praia específica, uma vez que eu trabalho, milito nessa área há mais de 45 anos, descrevi essa. Entretanto, na apresentação inicial, eu coloquei outras, né? Outra é a questão do ensino obrigatório, né, que é uma grande prioridade para a educação básica como direito público subjetivo, desde a educação infantil, etapa inicial da educação básica, ensino fundamental e ensino médio como etapa de conclusão da educação básica, nessa perspectiva de aprender a aprender para continuar aprendendo ao longo da vida, etc. Depois a educação superior, mas ainda na educação básica, nós temos o grande déficit, o grande dívida nacional, que é da educação de jovens e adultos. Apenas 60%, por aí, né, por média de 60% dos alunos que se matriculam na primeira série do ensino fundamental conclui na chamada idade própria esse ensino fundamental, né? E depois, aqueles que ingressam no ensino médio, nós também temos uma grande perda e assim por diante. E isso são coisas prioritárias. Formação de professores para dar conta do recado neste século XXI, né? Licenciaturas adequadas para formar os alunos no que eu estou chamando de idade mídia, que é diferente daquela que nós fomos educados, né? Que é mais idade média, certo? Nós estamos ainda com modelos pedagógicos do século XVIII e XIX, com currículo do século XX para formar gente do século XXI, né? E como trabalhar isso adequadamente num ensino que é direito público subjetivo, cuja oferta irregular implica em responsabilidade das autoridades competentes, né? O Conselho Nacional de Educação
há vários anos, está na segunda parte que eu vou falar de tarde ainda, há vários anos aprovou um parecer regulamentando o inciso 9 do artigo 4º da LDB sobre os insumos básicos, as condições de funcionamento na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio e na educação de jovens e adultos, etc., quer dizer, que é direito público subjetivo. Esse parecer jamais foi homologado, né, e nem devolvido para o Conselho para ser reformulado. É do CAC. Entrou como estratégia de implementação da meta 20 do PNE, portanto, foi incorporada na lei do PNE. Nem assim o parecer foi homologado e nem assim voltou para o Conselho reformular o parecer. E vai por aí afora. Regime de articulação entre os sistemas de ensino para a implantação do Sistema Nacional de Educação, esse sim, eu acho que não precisa de lei. Está sendo discutido lei. O parecer do Conselho sobre isso, que trata do regime de colaboração, depois de inúmeras audiências públicas, não foi homologado e não foi devolvido para o Conselho refazer, certo? Então, essas questões relacionadas ao cumprimento da nossa Constituição, então, o que é prioritário? O que é prioritário em matéria de educação para os nossos candidatos é cumprir a Constituição Federal naquilo que está estabelecido como projeto de nação na área de educação. E aí está de bom tamanho, certo? Agora, isso tem propostas na área da educação profissional, na área da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, financiamento de educação. O César lembrou na exposição dele que a lei do Fundeb está vencendo, certo? E precisa ser revigorada, né, porque ela é importante do ponto de vista distributivo, tem relacionado a formação e valorização do magistério para a educação básica, licenciaturas, etc. Quer dizer, são questões da maior importância que têm que ser enfrentado pelos futuros governantes, etc., cuja orientação básica está clara na nossa Constituição Federal e na nossa LDB, que foi produzida como expressão daquilo que está na nossa Constituição. Então, por exemplo, a questão do direito à profissionalização, que eu pus no meu texto, que eu encaminhei lá para o pessoal, está no artigo 227 da Constituição como algo que deve ser garantido, aspas, com absoluta prioridade, como se prioridade precisasse do absoluta, prioridade não fosse absoluta. Mas tudo bem, a Constituição colocou absoluta prioridade. Isso é algo que tem que ser tratado com clareza, né? Então, é um pouco por aí. Tem mais um participante que é a palavra. Nós estamos a 3 minutos de meio-dia e meia. Eu não sei se a gente vai ter muito mais tempo para isso, e eu ainda queria conceder alguns instantes, pelo menos para o César dar umas últimas palavras, porque ele não vai poder ficar conosco agora à tarde. 2? Tem um. E quem mais? E Nilson? Ah, tá. você ia levar para ele? Então, tá. Então, por favor, se você puder ser breve nesse momento, e em seguida eu passo a palavra para o César. Tudo bem, eu deixo as outras questões para tarde. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o César. Meu nome é João Paulo, sou professor
do sistema de ensino do Estado de São Paulo, da rede pública do Estado de São Paulo. Tem mais algum outro professor da rede pública do Estado de São Paulo aqui? Oh, maravilha. Eu não sei se eu chego lá, porque não é? A situação é difícil. Eu queria só começar com o meu salário base. Posso? Não sei se vocês estão por dentro de quanto ganha um professor na rede pública do Estado de São Paulo. O meu salário desse mês foi R$ 1.144. Eu recebi R$ 26,00 que eu paguei para o IANSP, recebi de auxílio transporte R$ 13,00 por mês, e para comer eu recebi R$ 35,00 nesse mês. Eu tenho doutorado aqui pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado aqui pela casa, e sou professor por pura convicção que a mudança está na escola pública de base. E eu fico muito feliz de participar de um encontro desse, onde a Universidade de São Paulo finalmente começa a olhar para a escola pública brasileira. Minha pergunta é a seguinte, Caligari. Você comentou que a base nacional é um passo importante. Eu fico pensando no Estado de São Paulo. Desde 2008, o Estado de São Paulo tem um currículo oficial. Foram produzidos vários livros didáticos, inclusive. As escolas, acho que o que mais tem nas escolas do Estado de São Paulo são livros didáticos. Desde cadernos de professor, produzido pela imprensa oficial, cadernos de alunos, que chegam aos milhões, se eu não me engano, são 60 milhões de livros didáticos produzidos só pelo Estado de São Paulo, distribuídos nas 5.000 escolas do Estado. Os livros didáticos que vêm de Brasília pelo PNLD. Isso é imposto ao professor, apesar da liberdade que nós sabemos que cada um tem dentro da sua escola de produzir a sua proposta pedagógica, o seu projeto político-pedagógico, que não existe no Estado de São Paulo, aqui falando desse nosso Estado, porque o que o governo do Estado faz é um plano de gestão. Nós estamos com 2.000 diretores no Estado de São Paulo designados. Finalmente, depois de 10 anos, tivemos um concurso público para diretor nesse Estado. Esses diretores, simplesmente, eles aceitam o que vem das diretorias de ensino, que vem da Secretaria de Educação, que vem do governo do Estado, e isso é imposto nas escolas. E você tem que seguir. Por quê? Nós temos 30.000 professores no Estado de São Paulo, categoria O, por contratos. Eles podem ser demitidos a qualquer momento se eles não seguem as diretrizes impostas de cima para baixo. Eu fico pensando, agora chegou um novo documento, a Base Nacional Comum Curricular. Não chegou ao ensino médio ainda, mas vai chegar. Como que nós vamos fazer para a escola realmente ter autonomia e ter uma discussão interna para conseguir consolidar um currículo interno dentro da escola com esse salário aqui? Porque com esse salário aqui, pessoal, eu não consigo ser só professor, porque eu não consigo viver com esse salário. Eu tenho que ter vários empregos. A grande maioria dos meus colegas trabalha em 3, em 4 escolas. Nunca na minha história, eu consegui me reunir com todos os professores da minha escola. Porque não existe. Um professor está numa outra escola, um outro numa outra, e nós não conseguimos organizar o grupo, nem de ciências humanas, da qual eu faço parte. Então, como que nós vamos ganhar autonomia com esse salário? Não adianta. Se não tivermos valorização do professor, isso tudo que nós estamos aqui a discutir é balela, mesmo formação de professor. A formação é fundamental? É fundamental. Eu tenho uma formação de doutor. De que vale isso para o Estado de São Paulo? Não vale de nada. Eu não consigo organizar nada dentro da minha escola. Por quê? Porque todos os professores têm que seguir um caderno do aluno, que eu não sigo, obviamente, nem o caderno do professor, porque eu tenho capacidade de produzir a minha prática junto com a minha comunidade. Mas grande parte dos meus colegas não tem essa capacidade reflexiva e fica com medo de perder o emprego e não faz parte do grupo, para a gente poder pensar junto as nossas práticas dentro dos interesses daquela comunidade. Então, isso é o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, que a gente passa por isso. Você disse bem, lá no Sergipe, 80% não aprende no terceiro ano, aqui são 40%. Se no Estado de São Paulo, o mais rico da Federação, nós estamos numa situação vexatória dessa, essa base vai chegar para nós, de cima para baixo, com 1 milhão de materiais didáticos na nossa goela, e falando assim, olha, você tem que ensinar isso. E aí vai vir o supervisor de ensino, vai vir o diretor, te cobrando isso. E a resistência da escola
só vai acontecer com valorização profissional. Quando o professor conseguir fazer parte de uma escola e conseguir integrar seu grupo inteiro. Isso não acontece nesse estado, não acontece nos municípios, não acontece nesse país. Então não adianta, o nosso foco é valorização, não tem jeito. Com R$1.000 que eu ganho, está aqui meu lerite para quem quiser ver, eu não consigo me dedicar integralmente à minha escola como eu gostaria de fazer. Obrigado. César, Bom, aproveita que você está se despedindo. bom, eu de fato agradeço a atenção, mas eu nem precisa de comentários pelas revelações que você traz aqui, né? Que enfim, nem é novidade, mas é muito importante que no contexto dessas discussões essa realidade, né, ela emerja, porque parece que a gente está discutindo, né, das flores, né, e não leva em consideração. Eu acho que queria fazer apenas um comentário, né, eu acho que todos os problemas que você revela e depois antecipa de que pode haver a continuidade de uma intenção de natureza impositiva, de cima para baixo e tudo mais em relação à escola, e de que é necessário mudar, né, a situação, não apenas de valorização dos professores, a sua remuneração, a estrutura total, né, das escolas, isso é mais do que claro. Eu acho realmente surpreendente que depois de tantos anos continuados, todos os indicadores, como esse que você traz aqui do Estado de São Paulo, né, sejam algo que nos envergonhe como paulistas, né. Agora, eu apenas queria dizer que no que diz respeito ao tema que a gente estava discutindo aqui, de leis, normas, base nacional comum curricular, é evidente que eu considero um ponto necessário, mas está muito longe de ser suficiente. Como estava hoje nas páginas dos jornais, aqueles que o Nilson chamou a atenção aqui. Olha, parece que esse negócio de base vai resolver por mágica as dificuldades e os problemas da educação brasileira. Eu, claro que não acho isso, acho que nós temos que ter muitas coisas importantes, só que ao mesmo tempo, né, não podemos esquecer que o sistema educacional e o processo de ensino-aprendizagem, ele é um complexo de providências, né? Não é uma só, é um conjunto de coisas articuladas. E apenas queria dizer que a existência de uma base que explicita direitos, né, isso que eu quero sempre bater, ela enuncia com clareza um recorte, claro, feito por pessoas e tudo mais, mas é um recorte de direitos que as crianças e os jovens têm. Poderão até ser modificados, terem mais direitos, menos direitos, mas isso ao mesmo tempo isso enuncia deveres, porque é dever do Estado, é dever da sociedade, é dever ter recursos para que essas questões todas possam ser implementadas, e sem esse farol, né, sem esse olhar de uma certa localização, nós não conseguimos ter uma visão clara dos direitos e, portanto, não temos uma visão clara também dos deveres. Eu apenas faço uma analogia, que o Cordão acabou de dizer a respeito de financiamento, custo, aluno, qualidade, os insumos básicos mediante os quais qualquer escola... O custo, aluno, qualidade é uma espécie de base de insumos, né? Uma base nacional, ela não é de curricular, mas é de insumos. É uma forma de base, é um campo de luta, né, que a gente precisa estabelecer, que envolve Fundeb, financiamento, 10% do PIB em educação, envolve as questões que o Menezes aqui nos provocou, né, que são os compromissos das elites dirigentes brasileiras, né, de terem uma mudança de chave, né. Boa parte das elites hegemônicas no Brasil, como eu estava dizendo, e todos nós sabemos aqui perfeitamente bem, sempre entenderam que a sonegação do direito à educação e a sonegação dos direitos até dos professores, dos profissionais da educação, é um instrumento de dominação, né? Isso tem que ser mudado e é a partir apenas da prática democrática e da mobilização de todos que nós podemos ter a perspectiva de superar esses problemas. Bom, eu agradeço mais uma vez, eu queria apenas explicar que já tínhamos até informado, né, para a organização aqui desse encontro, que eu tenho outras atividades já programadas aí no período da tarde, mas agradeço muito a oportunidade. No Conselho Nacional da Educação, enquanto estiver lá, né, estou à disposição, né, de todos para a gente dar continuidade a esses debates a respeito dessas normas nacionais.
e parabenizo, né, o Instituto de Estudos Avançados por essa iniciativa. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, César, por mais essa. E nós temos o retorno previsto para as 14h30. O professor Nilson quer falar? Não, só um minuto para o colega professor. Como é seu nome? Hã? João. Então, João, você falou coisas que a gente chegou a conversar aqui em reuniões internas, e quando a gente definiu os 5 temas dos seminários, o primeiro deles foi a condição de trabalho do professor. Esse foi o primeiro. Não, eu estou só te dando uma satisfação, né? E a respeito dessa história da base, nos jornais, a gente também discutiu aqui no grupo, numa reunião nessa semana, as declarações que saíram na Folha de São Paulo, da Rebeca Cochlear, né? Chique aqui, o currículo em Louisiane. Só que depois de todo o elogio do currículo, ela diz assim: não está claro se a melhora nas notas ocorreu por causa do currículo ou por causa da capacidade dos professores. Ela diz que não consegue separar lá, né, o que foi melhor. Porque há, na verdade, um efeito halo nessa... Chegou à base, não sei o quê, mas, no fundo, o que está por trás e viabiliza tudo ou inviabiliza tudo é a parceria com o professor da escola básica, não é? Então, eu queria te convidar assim, para participar aqui, sempre que você puder, das reuniões da gente, não só os grandes eventos, mas as reuniões ordinárias, não é? Na Faculdade de Educação temos grupos que se reúnem semanalmente, e para poder trazer depoimentos fortes como esse seu, não é? E que estão em total sintonia com o que a gente está